Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o Desk Manager pode te ajudar a controlar melhor a sua operação e ter uma organização um pouco mais aprimorada dos atendimentos que a sua equipe presta. O primeiro ponto é que, a partir do momento que você passa a usar o Desk Manager, você cria uma plataforma central onde todos os atendimentos vão ser direcionados. Então, se o seu usuário hoje se comunica com você através de e-mail, se ele se comunica com você através de um contato pessoal e esse atendimento não fica registrado em nenhum lugar central, nesse primeiro momento você já começa a perder o controle da sua operação. Então nós vamos mostrar aqui alguns recursos que o Desk Manager tem que vão te ajudar a gerenciar melhor. Então o primeiro ponto, Desk Manager. Nós temos um portal que é onde o seu usuário terá acesso para poder realizar a abertura dos chamados, das solicitações que ele precisa registrar. Então ele vai ter um login e senha, tá? Isso vem das configurações aí da sua operação. Com esse login e senha ele vai ter acesso e realizará a abertura dos chamados através desse portal. Então vamos acessar aqui o portal para vocês terem uma ideia melhor. Aqui é uma telinha rápida do usuário, onde ele tem acesso a informações dos chamados que ele abriu, certo? Para registrar um chamado, ele tem um acesso muito simples, ele vem aqui, criar um chamado, e aqui eu passo a navegar em cima do catálogo de serviços para ele direcionar o chamado dele para a área de atendimento correta. Então você vai pegar aqui, por exemplo, eu quero abrir um chamado de suporte, hardware, monitor, e aí o meu monitor, o que está acontecendo com ele não liga. Quando eu escolho essas opções, o Desk Manager habilita para mim a opção para eu descrever um pouco melhor o meu problema. E eu tenho aqui, inclusive, opções de base de conhecimento, que são outros pontos que podem ajudar a operação em relação à autoajuda do próprio usuário. Ele pode clicar aqui e consultar uma base de conhecimento que existir, que estiver cadastrado ainda no ambiente. Ele também tem a opção de anexar arquivos, então ele tem a flexibilidade de mandar um arquivo para vocês e a partir do momento que ele faz esse anexo de arquivo, o arquivo ele se torna um vínculo ao chamado, você tem um repositório para consulta e eu consigo contribuir um pouco mais para o controle do atendimento. Ele registra esse chamado. Esse usuário, esse solicitante final, seja um usuário interno, seja um usuário externo, ele recebe um número de protocolo para ele acompanhar esse chamado, então a partir daí ele tem um número que ele pode usar como referência, sempre que ele quiser conversar com a sua equipe, para perguntar como que está o atendimento, para se informar sobre o processo da solicitação dele, ele pode passar o número do chamado e a sua equipe tem essa informação para busca dentro do Desk Manager e a partir daí ela consegue passar todo o feedback, todo o histórico para o usuário. Então, o primeiro ponto é isso, o usuário tem um portal. Mas aí você fala, Rafael, mas eu quero que o meu usuário também se comunique com a minha operação através do e-mail. Não tem problema. O Desk Manager tem a facilidade de você usar o e-mail para fazer a abertura do chamado. Então o usuário ele tem a opção de enviar um e-mail aqui. Aí cada ambiente do Desk Manager vai ter um endereço de e-mail que você pode utilizar e também você pode configurar o seu e-mail próprio com o seu domínio e utilizar ele para abertura de chamado. E esse e-mail, quando ele for direcionado ao Desk Manager, ele vai abrir esse chamado automaticamente. Então o usuário não precisa necessariamente estar acessando um portal para fazer a abertura do chamado dele. Ele pode simplesmente enviar um e-mail e esse chamado ele cai na sua fila de atendimento. Então o Desk Manager se torna realmente um repositório, certo? Fora o portal do cliente, então vamos acessar agora um pouquinho a interface de atendimento, onde eu recebo esses chamados e eu vou mostrar para vocês como o controle, como a organização fica bacana dentro da ferramenta. Tá? Então vamos acessar aqui, certo? Eu vou acessar com um acesso de atendente, de operador. Todos os chamados eles ficam centralizados num aplicativo de chamados do Desk Manager. Nesse aplicativo de chamados, é onde você vai ter o controle de todos os atendimentos que o seu usuário está solicitando. Então os atendimentos eles caem numa fila. Aqui nós temos, por exemplo, a lista de chamados, onde eu tenho a fila dos meus atendimentos. Eu tenho os chamados em aberto, eu tenho os meus chamados que eu sou responsável por atender, eu tenho outras filas que eu posso navegar em cima do status que o chamado está naquele momento, a situação dele. Então tem alguns chamados em aguardando atendimento. E eu também tenho a possibilidade de criar abas personalizadas. Fora isso, vamos lá, os chamados que a gente abriu, eu abri 2 chamados aqui nessa demonstração, um via portal e um por e-mail. Então aqui, os 2 chamados estão no topo da minha fila porque eu organizei por ordem de criação. Eu posso organizar minha fila por outras informações, por prioridade de classificação do chamado, por status do atendimento, é só eu clicar em cima da coluna que eu quero usar para organizar. E aí eu faço essa organização em cima dos atendimentos que seja a forma mais, por exemplo, instrutiva aí para a sua equipe, certo? Bom, depois que eu abrir aqueles chamados, vamos pegar aqui, vamos tirar esses filtros.
Legal. Então eu estou com os filtros aqui sem aplicação, sem organização, sempre seguindo um padrão da data de ordem de criação do chamado. E aí aqui eu tenho um chamado que foi aberto. Suponhamos que a sua equipe já está trabalhando nesse atendimento, ela registrou uma interação. Então eu vou colocar aqui uma interação simples. Vamos colocar o chamado em andamento. Quando eu registro essa interação, todo o histórico desse atendimento, toda a interação que a sua equipe registra nesse chamado, fica armazenada nessa timeline. Fora isso, nós temos também um recurso que é bem legal, a gente chama de comentário. Ele serve para a sua equipe registrar informações internas daquele atendimento. Então, suponhamos que você precisa documentar algo ou registrar alguma observação interna, que o seu usuário não precisa ter ciência que isso está sendo documentado, é algo mais para controle interno da sua operação. Então, você pode criar um comentário aqui, e a parte legal do comentário é que você pode criar uma referência. Por exemplo, posso usar o arroba e mencionar uma pessoa nesse comentário. Por exemplo, aqui eu coloquei arroba Rafael para mencionar o Rafael. Por favor, dar atenção especial para este chamado. Quando eu registro esse comentário, além dele ficar aqui armazenado dentro do histórico do chamado, nós temos aqui uma abinha chamada comentários, onde você consulta todos os comentários que foram realizados dentro do atendimento. Ele também manda um alerta para o operador, para a pessoa que foi mencionada. Então, a partir daí, você pode se comunicar com a sua equipe, gerar alertas para a sua equipe e orientar a sua equipe quanto àquele atendimento em específico, registrando comentários dentro do atendimento. Isso acaba criando uma forma bem mais organizada e controlada de gerenciar todo o seu trabalho. Bom, legal. Pessoal, era isso que eu queria mostrar. Espero que você goste dessas opções para controle e organização e assistam os outros vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais de outras funcionalidades que o Desk Manager tem. Obrigado!